Hoje no Olhar Clínico falamos de medicamentos biotecnológicos que podem ser uma grande ajuda para o combate a doenças crónicas. Comigo já tenho o imunofarmacologista e farmacoterapeuta João Rocha. Olá João, bem-vindo. Olá, Dina, obrigado. Vamos falar de medicamentos vulgarmente designados por medicamentos biológicos, mas no fundo eles são medicamentos biotecnológicos. Em que é que consistem estes medicamentos e em que é que eles são diferentes dos medicamentos sintéticos que as pessoas vulgarmente têm em casa, normalmente? Certo. Bem, antes de mais, é importante realçar que estes medicamentos foram mesmo um grande avanço na terapêutica de muitas doenças e realmente eu acho que aquilo que torna mais diferentes estes medicamentos está relacionado com o facto da forma como eles são obtidos. As pessoas normalmente conhecem aqueles medicamentos que são os tradicionais de síntese, por determinadas reações químicas é obtida uma determinada molécula, e no caso dos medicamentos biológicos é no fundo utilizado um organismo vivo, seja uma célula, uma bactéria, uma levedura, e no fundo ela é alterada, a engenharia biotecnológica é alterada de forma a que produza o medicamento que nós queremos, a substância que nós queremos, que é no fundo muitas vezes muito mais complexa do que a substância tradicional. Isto porque muitos dos medicamentos biológicos são proteínas. Proteínas que podem ser nossas, como a insulina, ou proteínas que são criadas especificamente para tratar uma doença. Como é que isto é feito? E é daí que vem uma grande vantagem dos medicamentos biológicos. Juntamente com o grande crescimento do mercado dos biológicos, veio o conhecimento sobre as doenças. Hoje em dia, mecanismos moleculares das próprias doenças. Antigamente não se conhecia tanto sobre as doenças quando se desenvolviam os fármacos. Hoje em dia há um conhecimento muito maior sobre a doença que nos permite saber exatamente quais são os fatores que ou promovem o aparecimento da doença ou promovem o seu progresso. No fundo, sabendo quais são estes fatores, é possível, através destes métodos de biotecnologia, conseguir, entre aspas, construir a molécula que é ideal, específica, para afetar aquilo. Exatamente. Ou seja, nós passamos de uma medicina orientada para o tratamento dos sintomas para uma medicina orientada para o tratamento das causas a nível molecular. Exatamente. E se pensarmos na insulina, que é um bom exemplo que as pessoas todas em casa entendem, o nosso pâncreas produz insulina para ajudar a gerir os níveis de açúcar no sangue. Quando existe uma situação de diabetes, nomeadamente diabetes tipo 1, que não há produção dessa insulina, é possível hoje em dia, com este tipo de tecnologia, produzir essa mesma proteína externamente e administrá-la e compensar de uma forma muito simples a falta que o organismo tem. Que patologias normalmente é que são tratadas? Falámos da insulina no caso da diabetes, mas existem muitas outras, desde as doenças reumáticas a outras. Eu acho que, falando das doenças onde realmente se maior avanço com os medicamentos biológicos, temos as doenças reumáticas, realmente a artrite reumatoide, houve um avanço enorme na qualidade de vida dos doentes, porque exatamente aquilo que dizia, que é, antigamente tratava-se os sintomas, hoje em dia tenta-se evitar sequer que o doente tenha manifestações da doença. E isso vê-se muito em doentes com artrite reumatoide, vê-se muito em doentes com doenças inflamatórias do intestino, a doença de Crohn, a colite, vê-se muito com a psoríase também, e a qualidade de vida dos doentes melhorou imenso. Os doentes podem estar meses sem ter uma manifestação da doença, o que é muito diferente do que era antigamente, em que o doente tinha sintomas e tentava-se tratar ou pelo menos reduzir o desconforto dos doentes. E muitas vezes isto não cura a doença, naturalmente não estamos a falar de cura, estamos a falar de tratamentos dirigidos à doença, mas para controlar a componente clínica e a evolução da doença. Mas, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, que é um bom exemplo, em que há, com a evolução da doença, destruição das articulações, a adoção precoce deste tipo de tratamentos, obviamente que nas indicações certas, permite evitar que essas articulações se desgastem. Mas uma mensagem que eu acho que é importante passarmos lá para casa é: isto não serve a toda a gente, ou seja, há uma espécie de escadaria que é preciso percorrer até se chegar a este nível de intervenção. Sim, existem no fundo normas terapêuticas que definem exatamente qual é que é o doente ideal que pode ser tratado com determinados medicamentos. Vamos imaginar a esclerose múltipla, por exemplo, se o doente, e tal como todos os outros convidados falaram muito bem, cada doente tem uma determinada manifestação. Dependendo da manifestação do doente, dependendo da perspectiva que ele tem sobre os efeitos adversos de cada terapêutica em particular, há fármacos que vão ser mais indicados numa determinada fase do que noutra, o que não impede que um doente comece com um determinado fármaco, entretanto, seja por falta de eficácia ou por alguns efeitos adversos, depois passa a tomar outro fármaco. E é muitas vezes nessas situações em que os medicamentos biológicos são muito úteis, que é na falha de outros medicamentos, a eficácia, muitas vezes a maior eficácia desses fármacos acaba por ser vantajoso para os doentes.
Vamos só exemplificar também como é que estes medicamentos são administrados. Podem ser, por um lado, por via endovenosa, ou seja, dentro da veia, e normalmente isso é feito em âmbito hospitalar. Exato. Hoje em dia também houve evoluções, eles podem ser administrados pelo próprio doente em casa. Exatamente, isso em termos de conforto para o doente e mesmo em termos de consciencialização da doença, é muito melhor para o doente poder fazer a administração em casa do que ter de ir a uma unidade de saúde. Exatamente. Para fazer. O peso da doença é menor, não é? A pessoa lembra-se, a terapêutica é eficaz, tem menos sintomas e o facto de não envolver toda aquela logística de ir ao hospital acaba por pesar um bocadinho menos no doente. Vamos então mostrar como é que isso funciona, alguns destes dispositivos. Eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é precisamente da insulina. É um medicamento biológico, foi dos primeiros, juntamente com a hormona do crescimento e semelhantes. Isto é uma caneta típica de administração de insulina. A insulina vem nestes recipientes de vidro, é colocado na caneta, é colocada uma agulha e depois, de acordo com a dose que o doente tem de administrar, faz a regulação da dose e é feita a administração por via subcutânea, portanto, na pele. Este é um exemplo de insulina. Trouxe outro que é eritropoetina para doentes com insuficiência renal, anemias graves. No fundo, esta administração é feita através de uma agulha. Portanto, o doente, eu agora não dá jeito de estar a tirar, mas muitas vezes faz uma prega na pele e depois administra no ângulo de entre 90 a 45 graus. Acaba por ser, em termos de consciencialização da doença, o facto de ter o gesto de se picar pode ser um bocadinho mais traumático. Este é um exemplo. Relembrar que... Mas como estou a ver também, a agulha é muito pequena e, de facto, a dor associada é muito ligeira. É muito ligeira. E, portanto, é mais o estigma da pessoa se auto-injetar, o que hoje em dia, com algumas canetas, acaba por ser minimizado. Acaba por ser muito minimizado, nem que seja pelo facto do doente nem sequer, muitas vezes, ver a agulha. Já agora, já que falamos de agulha, convém sempre, tudo o que seja agulhas, objetos picantes, ter um recipiente e... não colocar no lixo normal de casa. Portanto, se isto for administrado em casa, ter o cuidado de guardar e entregar num sítio adequado para que seja desperdiçado no recipiente próprio que é tratado devidamente. Temos aqui mais estes dispositivos. Exato. Eu trouxe um especificamente para tratamento da esclerose múltipla, que é um interferão, é um biológico, e facilitou, este caso neste dispositivo, facilitou bastante o tratamento dos doentes. Tem uma vantagem muito interessante, que é o facto de, ao contrário destes, não estar em solução, está em pó. O que para o transporte é mais fácil. Não é preciso refrigeração. E depois nós não vamos conseguir reconstituir, mas colocamos dentro destes dispositivos. Depois, reconstituindo na seringa, abre-se o dispositivo, coloca-se, fecha-se o dispositivo, arma-se o dispositivo, tem indicação verde para ver que está armado, desbloqueia-se e depois é simplesmente uma questão de colocar na pele, carregar no botão e esperar, aguardar, para garantir que de facto a administração do fármaco é feita adequadamente. Exatamente. Alguns destes dispositivos têm um indicador sonoro, de facto, que garantem que está administrado e é, de facto, muito mais cómodo para o doente comparativamente com as agulhas, como vimos. Sem dúvida. Estes medicamentos são, de facto, utilizados em indicações muito específicas, até porque são medicamentos que, ao atuarem sobre o nosso sistema imunitário, podem ter riscos de infecções e outros riscos associados. Portanto, fale com o seu médico para saber se esta é uma opção adequada para a sua condição em particular. João, muito obrigado. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.